Uma boa tarde para vocês, sejam bem-vindas e bem-vindos à nossa Semana da Pintura que começa hoje. E como aqui na Semana da Pintura tem muita gente que vai estar participando, que está aqui pela primeira vez, eu vou me apresentar e vou explicar para vocês como funciona a nossa Semana da Pintura. Meu nome é Marta Beatriz. Eu sou professora de pintura e estou aqui hoje, né? Eu preparei umas aulas aí para vocês que vai transformar o jeito, a maneira de você ver a pintura em tecido. E durante essas aulas você vai aprender a pintar com qualidade e com técnica, que também é o mais importante, a gente ter uma técnica. Eu sei o quanto que isso é importante, principalmente para quem está aprendendo. Pintar com leveza, com suavidade. E mais do que isso, você vai sair daqui com a certeza e no seu coração que é possível sim você aprender e até viver da sua arte. E não é só aprender a pintar, você também vai descobrir que você é capaz, que você é capaz de transformar a sua pintura. Porque tem muita gente aqui que já pinta, que às vezes tem uma pintura mais forte, mais escura, que não gosta. Então você pode sim transformar a sua pintura já nessa primeira aula de hoje. E a nossa Semana da Pintura, ela acontece 3 dias, é uma semana. Por que a Semana da Pintura? Porque a gente vai ter 3 dias de aula na prática e depois você vai dar continuidade no restante da semana para você fazer esses projetos com calma, com paciência, acreditando que você é capaz, de fazer. E essas 3 aulas serão às 16 horas. Então, todos os dias, nesse mesmo horário, nós estamos aqui para a gente fazer acontecer aí a nossa Semana da Pintura. E para que você não perca nada desses dias, eu quero que você anote aí, não esqueça, gente, coloca um lembretezinho aí, hoje, amanhã e quarta-feira. Então, segunda, terça e quarta às 16 horas, o mesmo horário. E as aulas vão ficar disponíveis para você até domingo, para você rever quantas vezes você quiser. E isso que eu acho mais importante, a nossa Semana da Pintura, é você poder assistir às aulas quantas vezes você quiser. Então não se preocupe, enquanto eu estiver pintando aqui, não queira já ir fazendo, eu quero que você preste atenção e depois você vai fazer, porque a gente sabe como é bom a gente poder rever uma aula, Eu falo que nem nos meus melhores sonhos, quando eu comecei a pintar, eu imaginava uma coisa dessa. Quando eu fiz, já eu vou contar um pouco da história, mas quando eu fiz o meu curso a primeira vez, eu fiquei assim, eu nem piscava olhando para a professora, porque eu sabia que ali era aquela oportunidade única. E vocês vão poder assistir agora, rever quantas vezes vocês quiserem até domingo, tá? E todos os projetos serão enviados no grupo do WhatsApp. Então preste bem atenção, a gente não envia separado, porque não damos conta de estar atendendo todo mundo individual. Então a gente manda nos grupos do WhatsApp, onde vocês estão, permaneçam, não saiam do grupo. Todos os dias, na parte da manhã, eu vou mandar para vocês prepararem a aula com calma, Hoje já teve aí um videozinho de como riscar que eu enviei para vocês de manhã, que eu ia fazer tudo junto, e depois eu resolvi fazer separado, para que vocês possam riscar, deixar preparado a toalha, que a gente vai pintar hoje. Então é sempre assim, você vai preparar com calma, sem pressa, sem correria. Eu quero que você calmo, suave, tranquilo, para que você faça o melhor, tá? E eu quero perguntar para você se você está comprometida com a Semana da Pintura. E eu quero que você escreva, sabe por quê?
quando você escreve aqui no chat, hashtag eu me comprometo. Não, só eu me comprometo, basta. Porque, gente, quando a gente escreve, quando a gente se compromete, você faz. Então, se não for comprometer, não escreva também. Eu quero que vocês se comprometam em fazer, em participar, em ter essa experiência até o fim. Hoje, amanhã e depois. São 3 aulas que vai ser transformadoras para você. E aí, no final de cada live, eu vou explicar tudo para vocês de como que é cada aula, né? O que é que a gente vai ter na aula seguinte. Por exemplo, hoje eu vou falar para vocês aqui no final da aula o que é que vocês vão preparar aí para outra aula, tá? E talvez muitas que estão aqui hoje já tentou pintar várias vezes e já desistiu. Quem aqui já desistiu? Quem aqui já começou e deixou para lá, já comprou material e deixou lá os pincéis, abandonou lá? Quem aqui já fez isso? Muita gente, eu tenho certeza que muitas de vocês já começaram, mas eu quero falar para vocês que muitas pessoas que desistem de aprender é porque falta uma técnica. E a gente sabe, tudo tem técnica, gente. Até para você fazer um bolo, você tem que ter uma técnica para aquilo, não é? Então, a pintura é a mesma forma. Você precisa de uma técnica. E uma técnica que seja fácil. Não adianta você já querer pintar pinturas realistas, pinturas mais desafiadoras, você desiste mesmo. Então, hoje eu quero trazer aqui para vocês isso, uma técnica, mas é uma técnica simplificada, né? Muitas pessoas têm aquilo na cabeça. Ah, eu não aprendo a pintar, eu já desisti, pintura não é para mim, pintura é para quem tem dom, para quem tem talento. Mas eu tô aqui para dizer para vocês o contrário, porque quando eu comecei, eu não tinha nada disso, nada disso. Eu juro para vocês, quando eu comecei, eu tinha nada. Eu comecei em um curso, em um projeto social. Através daquele projeto, eu ganhei 6 tintas e 2 pincéis. E eu nunca tinha pintado na minha vida, nunca. E eu comecei com pintura muito primária, eu comecei colocando só verde em uma folha. O primeiro projeto que eu pintei foi uma cerejinha, eu pintei toda de vermelhinha. Então, sem técnica nenhuma, e foi assim que eu comecei a pintar, mas eu tive muita dificuldade. E hoje eu quero trazer isso aqui para vocês, uma técnica mais fácil, e que você pode também fazer suas primeiras vendas. Com o trabalho de hoje, você vai ver que isso é possível, tá? Você vai poder sim vender os seus primeiros trabalhos, porque mesmo sem técnica eu vendia naquela época. E aí foi dessa maneira que eu transformei a minha vida. Então, se você tem esse desejo, fica aqui comigo, tá? Porque eu quero que você também tenha essa experiência. E a Semana da Pintura, ela nasceu de uma dificuldade muito grande que eu tive há muitos anos atrás. E é por isso que eu quero mostrar a vocês que é possível sim você ter até a pintura como a sua profissão. E mesmo quem está começando do zero, eu tenho muitas alunas aqui que elas podem falar sobre isso, que elas também tiveram essa transformação. E talvez quem está começando agora acha que é uma coisa, né, muito difícil, mas eu vou te mostrar que é possível, tá? Então, não preocupa com talento, com dom, não. Vai fazer com que você tenha, que Marta, eu só tenho um pouquinho de tinta. Vai fazer com que você tenha. Eu não tenho uma toalha para me pintar hoje, mas pinta em um pano de prato, vai lá na sua cozinha, procura um paninho branco que você tem lá e você vai pintar ele, porque é assim que a gente começa, tá? E essa é a missão da nossa Semana da Pintura. E sem ação não tem transformação, né? A gente precisa de ter ação. E
eu quero mostrar para você que você vai precisar aí de duas coisas, que é a técnica simplificada, que eu vou te ensinar, mais a prática, que é com você. Então, eu já preparei a técnica aí para você, agora é só você vir praticar comigo. Estamos juntas aí, né? Então, já vamos começar aí a nossa pintura de hoje. E muita gente não conhece a minha história, eu vou contar um pouquinho, bem breve aqui para vocês, tá? De quando eu comecei. Quando eu comecei um projeto social, como eu já falei para vocês, e ali eu vi a possibilidade de ter uma renda, sabe? Porque naquela época eu tinha minhas filhas pequenas, eu não tinha condições de pagar um curso, nem tinha tanto assim naquela época. Então surgiu esse convite, eu fui a ter aquela aula, fazer um curso gratuito. E ali, gente, que eu vi uma oportunidade, por isso que a gente tem que estar sempre aberto às oportunidades que nos surgem. Como essa que surgiu aqui para você hoje. Se você está aqui hoje é porque você aproveitou a oportunidade e que você vai fazer ela acontecer. E foi daquela forma. Eu fui lá, fiz aquela aula e vi uma oportunidade. Então, Deus, ele sempre está colocando na nossa frente as oportunidades na vida, né? Mas eu tinha uma dificuldade, então eu comecei, fui pintando. O cursinho era poucos meses, eu fiz ali. E fui comprando algumas revistinhas, que também eram muito poucas, era revistinha na banca, que chegava uma vez no mês, às vezes acabava tudo, se a gente não fosse comprar, né, mais rápido. E quem é da época e lembra, né, como que eram as famosas revistas, tinha até assinatura, né, eu não tinha condições de ter assinatura, então eu tinha que comprar na banca, quando eu encontrava. E os projetos que vêm em revista, não era fácil de entender, o entendimento gráfico dela era muito complicado, né. E aí eu sempre... Quando eu via alguém que pintava, eu sempre perguntava à pessoa, você ensina? A pessoa sempre falava, eu não ensino. Naquela época a gente sabe que também tem essa questão de medo de tomar os clientes, essas coisas assim. Então as pessoas tinham uma mentalidade muito pequena, né? E tinha medo de concorrência. Então eu ouvi muitos não na minha vida. Então comecei ali já comprando as revistas, seguindo da maneira que eu conseguia. E eu tinha um sonho, sabe? Um sonho de aprender a pintar rosas, que muitas de vocês podem ser que tem, vocês vão aprender também. Porque quando a gente tem um sonho, a gente vai buscar o quê? Realizar ele, não é? Então, eu tinha esse sonho em aprender a pintar rosas. E as minhas eu achava feio, eu ficava decepcionada. Eu ia colocando tinta e nada. E aí eu perdia tanto material, perdia pano, perdia tinta, desperdiçava tudo, né? E assim foi por muitos meses eu tentando, sem sucesso. E aí até que um dia surgiu a oportunidade. Eu passei em frente a uma loja e lá estava tendo um curso de rosas, que na verdade era de grafia de rosas, duas coisas que era o meu sonho. E na hora eu pensei comigo, é agora ou nunca, né? E eu acredito muito nisso, a gente atrai aquilo que a gente deseja no coração. Talvez eu apareci para vocês porque é um sonho de vocês, então a gente atrai o que a gente quer. E não foi por acaso que eu passei perto daquela loja, não tem por acaso, né? Tem destino. Então ali eu vi uma oportunidade que naquela época gente, meus olhos brilhavam, meu coração... Gente, eu fiquei tão feliz. E aí, ao mesmo tempo, veio a dificuldade financeira. Eu pensei, gente, quanto que é o curso? Passei a saber. E aí, falei, moça, ela falou assim, olha, só tem 2 vagas. Eu falei, gente de Deus, e agora? Eu não tinha o dinheiro. E aí eu falei, gente, agora o que eu faço? Geralmente eu ia no centro uma vez no mês, que era para pagar a conta de água, a conta de luz, eu já tinha pagado tudo. Se eu não tivesse pagado, eu tinha
Eu tinha pagado o curso, deixado a conta de água ou de luz sem pagar. Mas aí eu fui embora, gente, pensando naquilo, sabe? Como que eu ia fazer para me arrumar o dinheiro para me pagar para aquele curso, né? E ali eu falei, gente, é a minha oportunidade. Eu já pintava, eu já vendia meus trabalhos, eu só não sabia pintar rosas. E aí eu fui na casa de minha irmã, conversei com ela, e minha irmã tinha uma condição financeira melhor, falou, olha, eu vou pagar para você. E aí ela pagou esse curso para mim, eu pintei para ela a toalha, que era na época, né, era pintar uma toalha e você levava a toalha. E aí eu fui lá, gente, e fiz aquele curso e eu nem piscava, simplesmente eu nem piscava olhando para a professora, não tinha celular para gravar, nada disso, né, para mim registrar aquela aula, então tinha que ficar aqui, ó, registrada aqui. E essa professora, ela não morava aqui em Montes Claros, ela veio de fora, então era só um curso, só, e pronto, ela ia embora. E ali eu vi que eu não podia perder aquela oportunidade que transformava a minha vida. E realmente foi a transformação da minha vida. Financeira, emocional, pessoal, tudo que vocês pensarem, foi através daquele curso. E ali eu virei a chave. Falei, é isso que eu quero para minha vida. E aprendi. E eu cheguei lá em casa, eu não fiz mais nada, só treinando, repetindo a mesma rosa várias vezes para que eu não esquecesse. E é por isso que eu estou aqui hoje, né? Para devolver o que a pintura já me deu até aqui, que foi muitas bênçãos que eu já recebi através da pintura. A partir daquele ano eu tive a clareza, a certeza que a pintura era a minha profissão, seria a minha profissão. E hoje, graças a Deus, não é só a minha profissão, e sim a minha missão também. Então, se vocês entrarem no meu canal do YouTube, vocês vão ver vários vídeos que tem aí para vocês aprenderem. A Semana da Pintura é para isso. É para que você dê esse início, para que você comece a pintar e desenvolver, né, esse dom artístico que está aí em você, que talvez você pense, eu não tenho isso. Tem, se você tem essa vontade, se isso te encanta, tá aí, agora é só você colocar em prática. E já são centenas de alunas, né, que também mudaram suas vidas através da pintura. E você pode ser a próxima, né? E eu preparei uma pintura muito especial para você hoje, chega de conversa, mas eu espero que o que eu tenha falado vai servir de incentivo para você começar hoje. Vamos lá então começar a nossa aula de hoje. Lembrando, eu não tenho a toalha, eu vou pintar em um pano, mas eu vou pintar. E viva essa experiência, tá? Vive, dê o seu melhor. Só isso que eu te peço, dê o seu melhor com essa técnica que você vai ver. E a nossa aula de hoje é para iniciante, é para aquelas que já começaram, que nunca pintaram. Eu vou te mostrar que é possível nessa aula de hoje. Venha comigo então, que nós vamos começar a nossa aula. Então tá aqui, eu vou dar uma dica para vocês. Se a sua toalha for uma toalha azul, você vai pintar a letra azul. Se for um lilás, você vai pintar a letra lilás. Tá? Se for amarelinho, vai escolher um amarelo canário, ou até mesmo pode ser o amarelo ouro. Então você vai combinar. Se você for usar uma toalha branca, qualquer cor que você colocar no nome vai ficar bom. Você pode usar a mesma paleta que está aqui. As flores, independente da cor que você vai fazer, você pode usar a cor nas flores, tá? Que a gente vai pintar aqui. E se for uma toalha verde, aí você pode também tá colocando a cor que você, de sua preferência. Então, ou um verde, ou um cinza. Eu vou usar aqui o rosa. Esse rosa é o Tutti Frutti, é um rosinha mais claro. Essa toalha, gente, ela é pra mim, né? Então, eu gosto demais do tom de rosa. E aí, eu vou estar usando ele aqui.
primeira coisa que a gente vai fazer vai ser o sombreado. Eu vou evitar conversar, tá? Falar por enquanto, só explicar a pintura para vocês. Então, olha só. Eu vou fazer um sombreadinho em todo o projeto, ó. Eu vou vir com rosinha mesmo. Se a sua toalha for um azulzinho claro, usa um azul, tá? Se combina sempre esse sombreado com a cor da sua toalha. E sempre busque cores mais claras, não tem sombreado escuro. Se você vai, o fundo é escuro, né? Onde a gente trabalha mais a profundidade da pintura. Mas esse sombreadinho aqui, olha, a gente pode fazer em todo o risco, tá? Hoje eu não vou ensinar vocês a fazer fundo. Fundo vai ser na próxima aula. Hoje será somente sombreado. Então, que vocês possam fazer ele bem feitinho aí. Aqui também eu posso jogar um pouquinho. Essa brochinha, ela é muito boa. É a brochinha 423, número 2. E ela é macia. Tem umas brochinhas também de maquiagem que a gente pode usar, tá? Mas essa daqui vale a pena vocês adquirirem, quem não tiver, porque ela é muito boa. E eu sempre indico a 2, que é menor. Aqui, olha só, eu vou vir, né, fazendo em tudo. A gente vai trabalhar só esse lado, viu? Depois eu vou pintar esse outro lado aqui, que vai ser a mesma coisa. Mas a gente vai fazer a partir daqui. Porque aí dá pra vocês entenderem direitinho, sem o vídeo ficar um vídeo tão cansativo. Primeira coisa, fiz o sombreado, tá? Próximo passo, eu vou passar. Eu preciso de uma aguinha aqui no godê, ou então vocês também podem usar o Aquarela Silk incolor, que ajuda muito, né? Pra gente tá hidratando de vez em quando o pincel. Não trabalha com a tinta muito seca, porque a pintura fica grosseira. Então, sempre dilui um pouquinho com água mesmo, tá? Pode ser uma aguinha. Coloca na tinta uma aguinha mineral. Por causa do cloro, né? É bom evitar. Só água, não fique inventando coisa de colocar na tinta. Às vezes, a gente trabalhar com a tinta muito grossa, a pintura fica grosseira. Então, sempre dá uma diluída na sua tinta. Não muito exagerado, para que sua tinta fica aguada demais, tá? Olha, eu vou vir aqui, só preencher. Vamos lá trabalhar essa coordenação motora, fazer bem feitinho, sem sair da linha do nome, ó. Gente, podemos sombrear também com a corzinha mais escura para ficar bonita. Eu acho que vale a pena a gente sombrear. Mesmo quem tá iniciando, talvez se você achar que vai ser difícil, faça só dessa forma, tá? Mas se você ver que você vai conseguir sombrear, é legal, né? Interessante. Que você já consiga fazer já uma pintura, mesmo de iniciante, mas uma pintura onde marca luz e sombra. Então, aqui não tem erro. Pode vir fazendo bem certinho sua letra de escolha, de preferência aí, né? Não sei qual que você vai escolher, se é a letra da sua mãe, se é a sua, se é a da sogra, da irmã, olha. E, gente, que apostila maravilhosa, né? Espero que vocês tenham gostado. Me conta aí. Me fala aí, o que vocês acharam, hein? Dessa apostila que vocês receberam, esse e-book maravilhoso, onde vocês vão poder fazer tantas coisas lindas com ele. Aproveitar para ganhar dinheiro agora de Dia das Mães e depois também. Então, preenchido toda a letra. Olha aí. Nós vamos sombrear, então eu vou pegar aqui, eu vou pegar o rosa pink, tá? Pode ser também o rosa escuro, ou pink. Deixa eu ver aqui com o pink.
Eu vou sombrear com pink mesmo. Então, eu encosto bem na folhinha. Como eu falei pra vocês, o sombreadinho é só pra gente marcar alguma sombrinha. Olha. Tá? Alguma sombrinha. Pouquinho só. Aí, você vai sombrear sempre com a cor que for intermediária que você estiver usando, tá? E, gente, pinta bem pintadinho. Pega tinta, não vai ficar pintando por ciminha, deixando mostrar a trama da toalha, não. É necessário que essa tinta entra mesmo na trama da toalha. O que eu vejo muito na pintura, principalmente quem tá começando, é fazer aquela pintura superficial no tecido, deixando ver a trama do tecido. Então, pinta bem pintadinho. Então, aqui eu já venho agora, marca aqui uma sombrinha também. Olha só como que já ficou lindo a letra. E essa letra, a gente também pode estampar ela, né? Vocês podem fazer outras coisas também. Pode fazer poazinho, quem quiser, quem gostar. Bolinha, pode fazer ela riscadinha. Eu não vou fazer não, vou deixar a minha lisa. Pronto, sombreei, então nada complicado até aqui, né? E olha, cada aula dessa é muito importante. Então, preste atenção no que eu vou falar para vocês agora. Todas as aulas, vocês vão ter grandes aprendizados. Então, já marca aí que nossa aula amanhã, nesse mesmo horário, que você não pode perder. E você vai poder fazer a nossa semana da pintura. É semana da pintura, não é só 3 dias. 3 dias são as nossas aulas, mas vocês terão aí uma semana para vocês poderem postar seus trabalhos, para a gente poder participar com vocês, né? Ver que vocês realmente fez aí durante esses dias. Eita, só um momento, gente. Eu só vou posicionar aqui a cadeira direito. Lembrando que isso é importante, né? Cuidar aí da coluna. Não esquecer de tomar uma aguinha sempre que você for pintar. Coloca uma aguinha perto de você. São coisas que a gente tem que estar cuidando, né? Então, eu vou escolher aqui o azul para mim fazer a minha borboleta, que também vai ser bem fácil de fazer. Então, eu vou pegar o branco. O branco é uma cor indispensável na pintura. A gente vai estar usando muito, muito branco. Deixa eu só aproximar meus pincéis aqui, que eu vou precisar de um pincel menor. Eu uso a série 421 da Condo, esse aqui é o número 4, e é um pincel que ele já vem preparado. Tem gente que tem dúvida, né, se precisa de cortar, não precisa. Então, a série 421, eu uso do 0 ao 10, tá? E aí, eu vou mudando de acordo a necessidade do risco, né? Então, se for um maior, eu vou pegar um maior. Então, a gente vai vir aqui, ó, com branco e azul. O azul é o azul hortênsia. E eu coloco branco para que aqui ele vai ficar mais clarinho, né? Ó, branco e azul. Ficar mais clarinho aqui a minha borboleta, porque a gente vai trabalhar com cores mais claras, mais delicadas, tá? Vamos fazer uma borboletinha fácil, para quem tá começando conseguir acompanhar. Esse aqui, gente, é o sépia. Então, eu vou pegar um filete, um pincelzinho fino,
pra gente fazer aqui, ó, o corpinho dela com sépia. Olha, corpinho, e aqui eu já venho com a anteninha. Gente, nada de pôr preto, tá? Se não tiver o sépia, não coloca preto não, coloca um cinza, mesmo que você clareie aí o seu preto com um pouquinho de branco. Ó, diluir aqui só um pouquinho e nós vamos fazer um contorno também, pouquinho aqui, tá? Aqui eu posso até colocar um tomzinho mais escuro, ó. Um contorninho mais forte aqui, nessa parte aqui da asa dela. Que aí eu posso marcar, né, deixar mais larguinho mesmo, ó. Deixa mais larguinho. E vamos... E às vezes vai ter borboletinha solta, voando. É a mesma coisa. Algumas vai ter as duas partes, da parte de cá você vai fazer a mesma coisa. As letras teve algumas que saiu diferente as borboletas. Mas a forma de pintar, você pode pintar desse mesmo jeito. Coloquei umas pintinhas brancas, tá ótimo. Eu posso também contornar essa letra, mas não vou contornar, tá? Porque não é todo mundo que tem essa habilidade de contornar a letra. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser tudo que tiver no nome. Então, o primeiro passo é a letra, a borboletinha. Agora, nós vamos fazer essa florzinha. Então, eu vou escolher o lilás. E vamos fazer assim, ó. Eu vou colocar branco. Eu já vou preencher aqui umas 3 pétalas. Tá vendo que eu não encosto lá no miolinho? Por quê? Aqui no miolinho eu vou vir com lilás. Deixar aqui mais escurinho. Então, aqui a gente já começa trabalhando luz e sombra. Ó, eu vou mesclar no branco. Nós não vamos deixar esse branco, aquele branco marcadão não, tá? Muito marcado. Vamos mesclar. No final, vocês vão ver que coisa mais linda que vai ficar. Olha. E eu já quero mostrar a vocês como que ficou depois de prontinho, já em um cenário para foto. Porque eu acho muito importante que toda vez a gente... Olha, a hora que você estiver pintando, faz um videozinho aí e me marca lá no Instagram para me acompanhar vocês, tá? E eu acho muito importante a gente fotografar tudo que a gente faz, tudo. E eu vou falar para vocês o porquê. Aqui, olha. Eu vou deixar mais branquinho mesmo, mas tá vendo que não tá branco? Tá mais, né? Tá mais escurinho um pouquinho. Ficou mais lilazinho claro, as pontinhas aqui mais escuro, né? Então, essa parte sempre mais escurinha, perto do miolinho aqui, ó. Olha, a nossa evolução, ela é constante. Ela é todos os dias. Quando você decide aprender, e eu quero isso, que você decida mesmo aprender. Então, a sua evolução, ela vai ser constante. Quando você não tira foto, amarelo canário, tá? Miolinho, ó. Quando você não tira foto, você vai deixar isso passar, você não vai conseguir acompanhar a sua evolução. E é muito importante que a gente consiga, né, acompanhar a nossa evolução. Aqui eu vou pegar o verde, eu vou usar, gente, esse tom de verde seco. Mas talvez, se você não tiver, você pode usar outro verde que você tiver, viu? Qualquer verde, o importante vai ser você fazer. E não importa quantas tintas você tem, o importante é você entrar em ação e fazer o que tiver de fazer. Tá vendo que eu misturei com branco só para mim ter 2 cores? Eu não vou colocar um mundo de verde aqui. Eu vou colocar somente um verde, porém eu vou ter 2 tons de verde.
um mais claro e um mais escuro quando eu misturo com o branco. Então, eu sempre começo a folhinha com a pontinha branca. E agora eu venho com o verdinho mais claro, tô usando o pincel 4, tá? Vou vir com um verdinho mais claro e agora pro finalzinho eu coloco um pouquinho do verdinho mais escuro. E você vai mesclar um tom no outro, ó. E sempre vai ficar assim, luz e sombra. Luz na pontinha da folha mais clara, vem com o verdinho. Essas folhinhas aqui é mais pequenininha, dá um pouquinho mais de trabalho, mas as maiores é melhor de fazer. Por isso que é bom você ter um pincel pequenininho. Não vamos preocupar hoje com nervura, deixa isso para a próxima aula. Branco, a corzinha do verde. Essa aula aqui é uma aula bem mais para quem tá iniciando. Na próxima já vai ser um pouquinho mais avançada, tá? Branco. O verde. Ó, prontinho. Já fiz as folhinhas. E agora, nós vamos fazer o contorno dessa florzinha. O contorno, o que que eu vou fazer? Sempre eu vou misturar a cor, tá? Que eu estiver usando, no caso o lilás, com um pouquinho do sépia. Então, a gente consegue fazer várias tonalidades misturando. Pode misturar, ó, pouquinho mesmo, tá? Só para fazer o contorninho. Pode usar um pratinho, se você não tiver o godezinho, tá? E aí, a gente vai fazer o quê? Contornar. Posso até escurecer um pouquinho mais. Pronto. E sempre eu vou misturar ela com a cor que eu tô usando. Então, aqui foi lilás com sépia. Ó, eu vou ter uma corzinha aí mais suave, não tão escura, que vai destacar a flor, tá? Ó, contorna todas as pétalas. Isso aqui vai ser ótimo para coordenação motora. Procura fazer um traço fino, dilui um pouquinho para não ficar muito grossa a tinta. Aqui, uma nervurinha, ó, na folha, tá? Procura fazer mais fininho também. Gente, essa aula de hoje, ela tem que ser bem explicadinha. A próxima, nós já avança mais um pouquinho, tá? Pronto. E agora, eu vou, porque eu quero que mesmo quem tá iniciando de tudo vai conseguir fazer. Olha, sempre quando ficar um pedacinho, vocês vêm e acrescenta o rosa, tá? Aqui ficou um pedacinho, eu venho, ó, com o pincel filete e vou completar para que essa letra não fique faltando nenhum pedacinho. Agora, gente, dá vontade de contornar, ó. Se vocês quiserem contornar, pode contornar, tá? Olha. Vamos agora, mas eu tô gostando da minha desse jeito, sabe? Eu tô gostando. Tá muito linda, né? E agora, nós vamos fazer essa flor. Essa flor, eu vou pegar, é uma toalha própria para pintar, tá? Eu vou pegar agora, não vou usar mais rosa, e a gente vai usar um tom agora, deixa eu ver, o lilás nós já usamos, eu vou usar o cenoura, tá? Então, talvez algumas de vocês vão pintar num tom de pêssego, né? A toalha, vai ficar lindo. Então, pode ser. E aí, a gente vai, deixa eu pegar aqui um pincel um pouquinho maior, vou pegar o 6. Então, o 6 acho que vai estar grande, vou pegar o 4 mesmo. Deixa eu lavar ele aqui. O laranja, o cenoura ou o laranja, se você for usar, ele é uma cor muito forte.
Então, para quem vai pintar uma toalha com os tons de salmão, né, vai dar certo. Ó, eu vou vir com o branco, do jeito que eu fiz naquela parte ali, tá? Eu quero, gente, que essa toalha fique bem linda. Vou vir agora só nos dois e vou vir fazendo por parte, cada pétala. Tá vendo que só aqui ficou mais escurinho? Aqui... Eita, gente. Tomara que não vai chegar ninguém. Ai, meu Deus. Casa que tem cachorro é assim. De repente... Ó, tá vendo que corzinha mais linda que ficou? Clara. Se eu vim com cenoura puro, vai ficar muito forte. Então, a gente vem colocando aí o branco. Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Tá vendo que aqui a gente já usou cenoura, já usou lilás, rosa, azul. Por isso que eu falo pra vocês, é uma pintura bem coloridinha pra dar certo em todos os tons de toalha, tá? Pra ninguém ficar reclamando, ai, mas minha toalha, não consegui uma toalhinha rosa. A única cor que eu não oriento vocês fazerem agora é o vermelho. Toalha vermelha dá um pouco mais de trabalho, tem que ter uma técnica certinha para pintar em uma toalha muito escura. Quem não tiver, às vezes só tem o vermelho, faz num pano. Ó. Pronto. Mesclei bem mescladinho com branco. E agora, o miolinho, todos os miolinhos vão ser amarelo. Então, eu vou vir aqui com o amarelo, vou usar o amarelo canário, mas se você não tiver, pode usar o ouro também. Ó, coloco uma luzinha no miolinho com branco, mais na parte de cima. E vou mesclar, deixando essa luz. Essa mistura eu amo, que é a mistura do cenoura com sépia. Eu acho que fica muito bonito. Deixar um pouquinho mais aquareladinho. Fazer os detalhinhos da flor. Contornar. Ó, marquei cada pétala. Eu estava ansiosa para nossa aula de hoje, ó. Doida para ensinar vocês. Tá vendo que eu não tô contornando tudo? Só um pouquinho, né? Cada pétala. Vou fazer aqui. E olha só, que fofura dessa florzinha. E eu posso vir aqui, ó, com um branquinho, faz umas bolinhas aqui, pouca, tá, gente? Não vai encher, fazer aquele mundo de bolinha, não. É só um pouquinho, um polizinho, um pouquinho aqui, ó. Pequenininho também, tá? Só pra, né, ficar mais bonitinho. Essa outra, eu vou... Deixa eu pegar aqui o rosa chá. Deixa eu ver se eu coloco o rosa chá. Ó, eu posso colocar nessa outra o rosa chá. Eu posso colocar, como eu já coloquei o lilás, ó, quem tiver, essa daqui também vai ser lilás. Então, as florzinhas que for pequenininha, vocês vão colocar todas da mesma cor, tá? Vocês vão, em algumas veio 3, em algumas veio 2, a minha veio 2. Então, essa daqui também vai ser lilás. Então, eu posso colocar o rosa chá, eu posso colocar o rosé.
Eu acho que eu vou colocar o rosé na minha. Acho que vai ficar melhor. Então, eu vou usar o rosé e o branco. Quem quiser, pode ser o rosa chá, tá? Se você não tiver. Então, eu vou vir aqui com o branco. A mesma coisa, tá? Vocês entenderam? Quem tiver as florzinhas pequenininhas vai ser todas no mesmo tom. E caso vocês também podem trocar, vocês podem trocar os tons. Talvez não vai querer, talvez você fale, eu vou querer outra cor na minha, né? Pode fazer também. Ou se você não tiver, você vai fazer com as cores que você tem. O importante é você fazer. Então, eu venho com o rosé e o branco. Da mesma forma, tá? Clarinho na ponta, embaixo um pouquinho mais rosé mesmo, ó. Também o amarelo. Branco. Lavei o pincel. E agora, eu vou contornar sépia e o rosé. Dilui um pouquinho, sempre é bom, tá vendo? Eu só molho lá o pincel, carrego ele um pouquinho e venho. Deixa sempre uma corzinha mais clara, não precisa de ficar aquele tom bem escuro, porque não podemos perder aí a suavidade, né, da pintura. E também, a gente sabe, a pintura mais clarinha, ela é mais fácil para a pessoa aprender. Então, não sei qual é o seu nível da pintura, né, em que nível você tá, se você tá aprendendo agora ou se você só tá aperfeiçoando, mas a gente sabe, a pintura mais clara é mais fácil. Ó. E ela sempre realça um pouquinho mais, né? Aqui, ó, eu posso até pegar um pouquinho do rosé e dar uma profundidadezinha aqui também, junto com o amarelo. Um pouquinho mais do sépia aqui. Um pouquinho mais escuro, só para fazer essa profundidade. E agora, eu vou usar a mesma misturinha que eu já tinha feito para as folhas. Eu vou estar utilizando ela. Eu vou pegar aqui o mesmo verde que eu fiz, só diluir ele um pouco, já tinha secado. E aí, eu vou fazer agora as folhas. Então, vamos lá. Eu gosto de quando, por exemplo, aqui, olha, eu posso fazer o fundo também. Ou eu posso pegar o rosa, como eu falei pra vocês, que hoje a gente vai fazer só sombreado. Eu vou pegar o rosa que eu usei, lembra, no sombreado, o Tutti Frutti, e vou deixar aqui um pouquinho mais escuro, olha. Eu já trago um pouquinho mais de sombra nessa parte. Então, entre as folhas, antes de fazer a folha, a gente pode escurecer um pouquinho aqui, tá? Pra não ficar assim tão iluminado.
E aí, na outra aula, que é a aula que vem, a gente vai já aprender a fazer o fundo, tá bom? Hoje é só sombreadinho mesmo. Eu vou vir com branco, aqui eu tenho 2 folhas, então uma tá por cima, a outra tá por baixo. Eu vou pintar a que tá por baixo primeiro. Então, eu venho com branco, com um verdinho mais claro e com um verdinho mais escuro. Então, sempre que a gente tiver 2 folhinhas, ó, sobrepostas, a gente vai trabalhar sombra e luz. Então, de um lado vai ser mais claro, como essa tá por cima, ela vai ser mais clarinha, tá? Desse lado aqui. Então, eu venho, trago também do outro lado e vou vir com mais escuro, trazendo do lado de cá. E mesclando, sabe? Sempre mesclando. Não vai deixar muito marcado, não. Agora, eu vou vir com branco. Olha, aproveite para você assistir essa aula quantas vezes for necessário. Vocês terão até domingo, uma semaninha aí para vocês fazer essa aula. Depois, essa aula, ela vai ser... vai para a plataforma das alunas, né? E aí, mas vocês terão toda essa semana aí para assistir e fazer. Aqui eu vou colocar branco, o verde, a misturinha do verde, o verde mais claro, o verde mais escuro, aliás, né, dos 2 lados, vou mesclar com mais claro. Sempre deixando a pontinha mais clara, mas não branca. Não tem necessidade de deixar a ponta branca. Tá vendo que fica um verdinho bem clarinho? E o que eu não quero que você se preocupe agora? Vocês vão treinar aí pra mim folhinhas, quem tiver com muita dificuldade, porque a gente hoje tá trabalhando uma folhinha bem fácil, né? Olha, bem fácil mesmo, para que todas vocês consigam fazer. As meninas que já pintam, que já conseguem fazer a folha normal, vai fazer, né? Aqui eu tô ensinando para quem ainda não sabe pintar e precisa aprender. Agora, quem já tá pintando as folhas normais, né, deixando nervura e tudo mais, vocês podem fazer a de vocês. Pode também fazer sombra, quem quiser. Ô, gente, eu tô quase fazendo uma sombrinha. Eu tô quase fazendo uma sombrinha aqui com vocês, mesmo nessa primeira aula. Eu fico querendo fazer. Mas olha só, a folha, o que a gente vai fazer? Eu vou diluir aqui o mesmo verde. Eita, caiu uma gotinha ali de aquarela Silk. O mesmo verde, ó. E eu vou fazer a nervura da folha, tá? Posso também misturar um pouquinho de sépia no verde, ó. Já dá um tonzinho mais forte quando a gente faz a misturinha. Um pouquinho do sépia no verde, ele vai realçar mais a nervurinha, ó. Já fica mais bonita, tá vendo? Dilui para que ela fique bem fina. Pontinha, pode fazer. Ah, eu amei, achei linda. Ah, olha, eu vou fazer o fundo. Se você vê que você vai ter muita dificuldade, você deixa o seu desse jeito. Se não, se você quiser fazer, vai pegar um pincel bem pequenininho. É pequenininho mesmo, gente. É o menorzinho que você tiver aí. Eu vou pegar aqui o 2. E olha só, eu vou vir com esse tonzinho aqui, ó, do rosé com sépia. Acho que vai ficar bem legal aqui. Rosé com sépia. Vou só refazer um pouquinho a mais.
E vou... É muito fácil, ó. É esse tomzinho aqui pra vocês fazerem um fundo. Porque eu quero minha toalha bem bonita, né? O rosé com sépia vai dar um tomzinho bem mais clarinho, né? Não vai ficar aquele fundo forte, muito escuro. E vou fazer somente nesses lugares. Não vai expandir para fora, fazer muito grande, não, tá? Ó, olha a diferença quando a gente faz o fundo, tá vendo? Então, não vejo, agora eu entendi aqui que tem que ter, não tem jeito, para que fique mais bonito, né? Agora eu vou encontrar com rosa, olha, aqui, porque aqui eu não posso subir com nada escuro para cá. Aqui tem uma concentração bem de luz, né? Aqui eu venho só com o pincel sujo, um pouquinho do rosa. Aqui eu posso colocar também um pouquinho, ó. Tá vendo que meu pincel é pequenininho, justamente para mim não trazer pra cá esse escuro. Vou vir aqui no pezinho também, fazer uma sombrinha no pezinho do M, ó. Já venho com rosa, encontrando aqui com rosa. Com tutti-frutti. Ó. E aqui, a mesma coisa, tá? Desse outro lado. Então, a mesma coisa. Pouquinho. Encontro com rosa. Aqui eu venho com rosa. Pronto. Olha o charme. E aí, me conta aí, o que vocês estão achando? Vamos fazer agora uns arabescos? Olha só, eu vou ensinar vocês a fazer uns arabescos também, mais fininho. E não precisa de ser escuro. Não, deixa eu fazer aqui que vocês vão entender. Eu vou pegar o sépia, o verde e vou misturar os dois. Verde seco e sépia. Se eu vim com esse tom aqui, vai ficar bem forte. Então, o que que eu faço? Pego um pouquinho do branco e deixo esse tomzinho mais claro, ó. Porém, um tomzinho mais seco, né? Ele não vai ficar aquele verde muito intenso, né? E a gente vai puxar uns acabamentos aqui, que é os arabescos que a gente vai fazer, ó. Vocês vão puxando bem clarinho também, nada de fazer nada escuro, ó. Pouquinho, não precisa ser muito. Agora, a gente vai fazer umas folhinhas de acabamento. Eu fico com vontade de fazer mais coisa, mas eu tenho que estar me segurando. Justamente por ter pessoas que estão começando agora. Eu vou pegar esse verdinho claro que a gente usou nas folhas, ó. E vou vir fazendo as folhinhas de acabamento. Não precisa de encher muito de folhinha. Basta 2 ou 3. Pega o pincel, carrega e traz. Ó, carreguei o pincel de tinta, 3 folhinhas. E aqui a gente pode deixar aquele ali sem fazer folhinha. Aqui embaixo eu posso até pegar ele um pouquinho mais escuro, ó. Mais purinho, né? O verde mesmo, porque aqui tem uma concentração de sombra. Então, tá mais escuro mesmo. Se eu ver que precisa, eu deixo mais claro. Prontinho. Agora, eu vou fazer a outra parte e nós vamos fazer batidinhos. Eu vou pegar o pincel 2... Foi bem... Ah, não tá aqui.
eu vou pegar um branco. Esse branco meu, ele tá mais puro, tá vendo que ele tá bem grosso? Eu gosto sempre de ter dois brancos. Um branco mais aquareladinho e um branco mais grosso. Então, já sujei meu godês em tudo, tá vendo? É bom pratinho também a gente sempre ter, né? Mas aqui eu vou pegar os dois. Então, eu vim com branco, misturei com o pink. Ó, vou fazer esse tom. Um tom assim, não tão clarinho, né? E vou vir aqui, ó. Às vezes eu posso até deixar realçar o pink mais aqui embaixo, ó. Ó. Aqui um batidinho, só pra gente finalizar e deixando essa pintura bem linda. E é o que eu quero que vocês façam a mesma coisa do outro lado, tá? Acompanha aí, vocês vão receber o projetinho colorido, identificando as cores, tudo certinho. E aí, vocês vão fazer do outro lado, que é a mesma coisa desse lado aqui, tá? Então, espero que vocês tenham gostado, gente, da nossa aulinha de hoje. E eu quero ver a de vocês. Vamos dar sequência à nossa aula agora. E eu quero passar um aviso muito, muito importante para vocês. Então, eu quero que vocês prestem bastante atenção. Não saia da aula antes de finalizar, porque os assuntos mais importantes tá aí para você, os recadinhos mais importantes vou falar no final. Gente, e aí, vocês gostaram da aula de hoje? Olha, que coisa mais linda que também você vai poder fazer, né? Escolhe aí a letra que você vai querer pintar. Ah, eu amei, amei, amei mesmo. E de nada adianta você aprender a pintar sem uma técnica, não é mesmo? Eu já pintei muito sem técnica e eu sei que é muito complicado isso. Então, às vezes é uma pintura sem acabamento, sem profundidade, sem luz, sem sombra. E a gente sabe que é bem mais fácil a gente aprender com uma técnica, né? E para vender, então nem se fala. Eu quero que vocês passem por essa experiência também. Então, quando você faz uma pintura encantadora, igual a que nós fizemos aqui hoje na nossa aula, é muito mais fácil você vender esse trabalho. E é isso que eu quero, que você já comece, aproveita que já vai vir o Dia das Mães, que você vai poder fazer, né, algumas toalhinhas aí para você presentear, para você vender. E você vai ver que é possível você já vender seus primeiros trabalhos. Então, na nossa aula de amanhã, eu quero explicar para vocês, vai ser às 16 horas e nós vamos pintar um arranjo completo e eu vou pintar em uma camiseta, mas você pode escolher pintar em um pano de prato, em uma almofada, no que você quiser. Talvez você tenha uma capa de fronha lisa ou de almofada, você pode pintar. Eu vou pintar em uma camiseta e você pode pintar no que você tiver aí, tá? E aí eu vou trazer para você o arranjo completo que a gente vai fazer amanhã e nós vamos trabalhar tudo isso. A gente já começou hoje, né? Com luz, com sombra, com profundidade, mas amanhã nossa aula vai ser mais evoluída um pouquinho. Vamos evoluir mais, tá? E aí você pode preparar todo o seu material, você pode até riscar se você quiser e deixa tudo separadinho aí, que amanhã às 16 horas nós vamos estar aqui e eu espero de todo o meu coração que você já comece com a nossa aula de hoje, tá? Isso é só um começo para você. E que você tenha esse sentimento de que é possível você aprender. Agora eu quero que vocês comentem, eu me comprometo de estar aqui amanhã, tá? Deixe o seu comentário, o que você achou dessa live, dessa aula de hoje, o que você... Também compartilhe com alguém, com alguns grupos que você talvez
participa, né, grupos de pintura, de artesanato. Compartilhe o link lá para que mais pessoas possam assistir, tá? E essa semana da pintura, ela pode mudar a sua história. Pode sim, acredite nisso. Então eu vejo vocês amanhã às 16 horas. E antes de finalizar aqui, para inspirar você ainda mais, eu quero que você veja esse vídeo de uma aluna muito linda, muito especial, que eu vou deixar aqui. Já agradeço ela pelo carinho dela ter gravado esse vídeo para você. E muitas já passaram por essa jornada que você está. Então, olha só, um beijão para você, fique com Deus e até amanhã. Eu sou Maria Mesquita, gostaria de mostrar aqui um pouco da minha pintura, antes de eu conhecer a professora Marta Beatriz. Era uma pintura forte, pesada, chapada, escura, sem vida, sem brilho. E eu tinha muita vontade de participar de um curso, de fazer um curso. E entrei para o curso Mulheres que Pintam. Estou gostando, estou amando. Entrei porque quero melhorar a minha pintura, quero suavizar a minha pintura, quero fazer o melhor. Faz 7 meses que estou participando desse curso e estou me sentindo muito bem. A minha pintura já melhorou bastante, me sinto realizada, porque sinto que minha pintura está suave. Aprendi a harmonizar as cores, né? E aqui estão minhas pinturas. Depois que conheci a professora Marta, depois que entrei para o curso, a primeira pintura, a segunda pintura, a terceira, né? Esses 3 projetos foi um grande desafio para mim. E aí vem essas outras pinturas, né? Eu tô aqui hoje para dizer para vocês o quanto o curso Mulheres que Pintam transformou a minha vida, meu emocional e a minha pintura. Então aqui eu vou mostrar para vocês a minha primeira tentativa de pintar rosas. Mas eu não desisti, então aqui vocês olhem, né, o desastre. Mas eu não desisti. Eu resolvi entrar no curso, criei coragem, falei, não, eu vou pelo menos tentar. Aqui foi o treinamento do começo do curso. E daí em diante, eu comecei a pintar. Então, aqui tá uma pequena parte dos meus panos, das minhas pinturas. Todos os panos eu vendo. Olá pessoal, meu nome é Marinete e eu estou aqui para falar um pouquinho mais sobre a minha trajetória com a pintura em tecido. Vou mostrar para vocês como era a minha pintura. Olha só, eu não sabia fazer o fundo na pintura, não sabia fazer as folhas direito, as flores, não sabia diluir a tinta, desenho torto. Fiz o curso Mulheres que Pintam e a minha pintura melhorou consideravelmente. Estão aqui algumas. Eu não tenho muita coisa porque a gente faz as encomendas, entrega para o cliente. Então eu tenho mais fotos das minhas pinturas. E eu fiquei muito feliz. Quando eu entrei para o curso, eu aprendi a trabalhar com a tinta, aprendi a harmonia das cores, aprendi muita coisa que serve tanto para pintura em tecido, quanto para outros artesanatos. E aprendi, enfim, a conhecer o material. E no curso eu fui muito bem atendida pela professora. Ela sempre me ajudou a tirar as dúvidas
Então eu fiquei super feliz, o curso valeu a pena, foi um divisor de água na minha vida. Fiz minha inscrição no curso Mulheres que Pintam e desde então consegui ver a diferença nas minhas pinturas desde a primeira aula. A forma com que a professora Marta ensina é encantadora, as aulas são excelentes, hoje eu consigo vender as minhas pinturas, tenho bastante encomenda, super indico o curso Mulheres que Pintam e sempre falo, foi o melhor investimento que eu fiz.